Como sempre tenho dito, desejo e espero que os irmãos tenham lido a aula na apostila e especialmente os textos, que são bastante. Talvez essa seja a aula com mais texto bíblico listado. E eu espero, do meu coração, que os irmãos tenham lido a apostila e os textos. E aí a aula, que dura 50 minutos, 1 hora, fica mais fácil, porque vai só unindo pontos. Mas os irmãos já leram. Então nós vamos começar falando sobre o homem. E eu queria que abríssemos aí 3 textos. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e 1 de Coríntios 15. Melissa, você pode depois encostar a portinha aí para mim, meu amor? Melissa, pode encostar essa portinha aí, por favor? Obrigado. Melhorou assim? Então, Gênesis capítulo 1, e vou pedir quem abriu, leia para mim os versos 1, 26 e 27. Quem abriu Gênesis 2, vai ler o verso 7 e o verso 18 a 25. Quem abriu o 1 de Coríntios 15, 39. Vamos lá, Gênesis 1. Quem não abriu, por favor, ouça. Às vezes me dá a impressão que quando a gente pede para alguém ler um texto bíblico, quem não está lendo se dispersa. Mas a mensagem não está na minha boca. A mensagem está no texto que vai ser lido. Então, por favor, tenham atenção ao texto que está sendo lido. Ele é quem está ensinando e ministrando para nós. Nós estamos numa escola bíblica dominical e aqui a gente está ministrando a Bíblia. Ela é o centro, ela é a ênfase, é ela quem fala, ela é a palavra de Deus, não é a palavra do professor. Vamos então atentar para o que o texto que pedimos e citamos está dizendo. Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, versos 7 e 18 a 25. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. 18 a 25. Mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Marquei uma auxiliadora que ele seja idôneo. Havendo todo o Senhor Deus formado na terra, todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu nome do homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achasse uma auxiliadora de todos os homens. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e deixou-o descansar. E a costela que o Senhor Deus formara ao homem transformou-a numa mulher. Disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, esta afinal é osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Chamar-se-á varão, porque o varão foi constituído como homem. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une sua mulher. Os dois uma só carne. Ora, um e outro e sua mulher, estando juntos, não se envergonharam. Muito bem. 1 de Coríntios 15, verso 39. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Muito bem. O homem é a chamada coroa da criação de Deus, porque foi a única criatura que a Bíblia diz que foi feito de uma maneira diferenciada, não segundo cada espécie, mas foi diferenciado e foi feito à imagem e semelhança de Deus.
É a única criatura que recebeu a revelação de Deus. É a única criatura que relaciona-se, ouve, fala e tem comunhão com Deus. É a única criatura que serve de molde para Jesus quando encarnou. É a única criatura de Deus pela qual Jesus, Deus Filho, morreu. Por isso ele é a criação. Os textos que nós lemos mostram que em Gênesis capítulo 1 e em Gênesis capítulo 2, os dois textos que lemos falam da criação do homem. Algumas pessoas se confundem e dizem que houve dois momentos ou duas criações. Então é interessante já que nesse ponto, eventualmente pode ser que você leia algum comentarista ou ouça alguém falando, a internet hoje em dia é maravilhosa. É uma arena ampla e há de tudo que se pode ouvir na internet. Cada dia eu fico mais surpreso, extasiado e amedrontado com o que eu tenho ouvido na internet. Então, não há duas criações. O capítulo 1 está falando de toda a criação. Na lista das criações inclui, obviamente, a criação do homem. En passant, ou seja, cita que houve a criação. Já no capítulo 2, o relato focaliza a criação do homem. Aqueles que já estudaram biologia, laboratório na escola, já viram que quando você faz aquela aula no microscópio, você tem um ângulo com uma lente de aumento que vê um painel grande. Quando você quer ver com mais detalhamento alguma coisa daquela lâmina, você roda o grau da ocular do seu microscópio, aí você focaliza de maneira mais ampla um campo menor da lâmina que você está observando. E é o que acontece. No capítulo 2, o autor do Gênesis, que cremos ter sido Moisés, faz uma ênfase maior, um detalhamento maior da criação do homem. E já nos dois lugares, nos dois textos, fala da imagem e semelhança de Deus. Abra um parênteses para falar sobre o último texto que lemos, que foi o texto de Coríntios, onde Paulo fala sobre uma é a carne do homem, uma é a carne do peixe, uma é a carne do animal. Nós estamos vendo Paulo fazer uma avant-première da ciência, né? Ele já inaugura, naquela época, a diferença das espécies, a impossibilidade de um homem relacionar-se com um peixe. As células diferentes, sistema circulatório diferente, um é sangue, um é linfa, um é sangue quente, um é sangue frio, ou seja, Paulo tem uma revelação bem antecipada da diferença que há em que Deus criou cada um. E ele chama de carne essa natureza criada, essa natureza material que nos compõe, o corpo, mostrando o diferencial na obra de criação. Então, o verso 1 de Gênesis que nós lemos nos mostra que Deus criou o homem. E isso mostra que foi uma obra criada pelo Deus Trino, porque ele diz assim, façamos o homem. É uma obra, aí o Deus, disse Deus façamos, nós já estudamos isso quando vimos os nomes de Deus, aí é o Deus Elohim, que é um Deus cujo nome é plural. Então está inserida aí a ideia, o conceito de que quem está criando é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O homem é uma obra de Deus, uma obra do Deus Trino. É uma obra consciente. Vamos fazer. É uma obra inteligente, porque é alguém que é criado de uma forma complexa. É imediato, porque do pó da terra faz o homem. É consciente, inteligente, voluntário e é importante como obra criadora. O homem tem essa importância diante de Deus. E quando ele diz que é para sua imagem e semelhança, fica claro que o modelo de criação para o homem é Deus. Dona Dorinha não está aqui hoje, mas ela sempre me pergunta, o que quer dizer imagem e semelhança? Fala para mim, Ângelo, o que é imagem e semelhança? E da mesma maneira, como há muita gente que diferencia a criação do Gênesis 1 para a criação do Gênesis 2, criando teorias e teologias sobre isso, há muita gente também que cria teologia sobre imagem e semelhança, dizendo assim, quando diz que é imagem, quer dizer isso, 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 isso. E quando diz que é semelhança, quer dizer aquilo, 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 aquilo. Na verdade, essas inteligências ou mentes pródigas
Eu não sei exatamente de onde conseguem tirar esses conceitos. Porque quando a gente lê a Bíblia, e eu listei aqui muitos textos, espero e desejo que tenham lido, nós vamos perceber no final que quando usa imagem, usa semelhança, na verdade é uma linguagem de reforço. Não está querendo dizer que imagem é uma coisa e semelhança é outra. Porque a palavra imagem no hebraico significa, a melhor tradução para ela, pelo que eu li ontem num estudo do hebraico, mais ou menos quando diz a imagem, é um facsímile, é um fax. Ou seja, quando diz, isso é a imagem de, quer dizer, é um fax daquela obra. E semelhança significa assim, algo muito igual, algo muito parecido. Então a tradução no hebraico dessas duas palavras é assim, o homem foi feito como um fax de Deus, alguém muito parecido. É isso que está querendo dizer a imagem e semelhança. Vamos ver aqui Tiago 3,9. Não, vamos ver aqui, olha, Gênesis, vamos ver aqui no Velho Testamento mesmo, Gênesis 5:1 e 9:6. Gênesis 5:1 e Gênesis 9:6. Aí já não fala mais imagem e semelhança. A semelhança dele o fez. E o 9:6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, agora já fala que ele foi criado à imagem. Então, ali foi criado a semelhança, e aqui a imagem, mostrando que essas expressões ou palavras são intercambiáveis. Não são duas palavras diferentes. Quando diz que a imagem é porque é assim, 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 assim. Mas quando diz que é semelhança, quer dizer assim, assim. Não existe isso na Bíblia. Isso é fruto da inteligência humana que gosta de fazer pródigas lições e aplicações que não existem na Bíblia. Ok? Vamos prosseguir aqui. Eu tenho um compromisso de tentar falar tudo aqui sobre o que está aqui. O que quer dizer, então, a imagem e semelhança de Deus? Qual é o significado de Deus ter nos feito a sua imagem e semelhança? Óbvio creio que nesse momento do nosso estudo e da formação teológica que vocês já têm, vocês já são teólogos, 1/3 de teólogos, praticamente. Então, nesse momento, creio que todos aqui sabem que Deus não tem corpo. Quando a Bíblia fala os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, os braços de Deus, ninguém vai chegar no céu e encontrar um Deus gigante, um Gulliver, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que tem um braço que vai lá, outro braço que vai lá. Deus não tem braço, Deus não tem olho, Deus não tem cabeça. Isso são antropomorfismos, que é uma linguagem escolhida por Moisés na orientação de Deus para que a gente possa entender o que está acontecendo na relação do homem com Deus. Então Deus não tem corpo, mas se diz que ele fez a gente à imagem e semelhança dele, como é que a gente entende isso? Qual é o significado de ter a imagem e semelhança de Deus? Em primeiro lugar, significa alguém que é pessoal. É um ser pessoal. Assim como Deus é uma pessoa, e a gente já viu isso também aqui, Deus tem pensamento, Deus tem vontade, Deus tem querer, Deus tem direção, Deus tem sentimentos, Deus é livre, tem afetos. Então o homem é um ser pessoal. Ele tem inteligência, afeto, vontade, liberdade. O homem é um ser moral. Ou seja, ele tem a noção no seu íntimo do que é o certo e do que é o errado. Mesmo que ele escolha fazer o que é errado, mas dentro dele há ainda que para muitos, remotamente, há a noção de certo e errado. E isso é imagem e semelhança de Deus. É um ser racional, ou seja, nós podemos pensamos abstratamente, nós pensamos com inteligência, nós pensamos logicamente, nós pensamos criativamente. E essa capacidade, esse intelecto de pensar, raciocinar, abstrair, criar, é a imagem de Deus. Somos um ser espiritual. Tudo isso que eu estou falando, presta atenção, nos diferencia das demais criaturas. As árvores não pensam, os cachorrinhos bonitinhos não pensam, o gatinho não pensa, a pulga não pensa, o percevejo não pensa, uma margarida linda não pensa. Então, tudo que eu estou falando mostra os diferenciais, o fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é assim.
Nós somos imortais, de maneira que nós temos essa capacidade de semelhança com Deus. Nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Então fomos dotados da imortalidade. Nós recebemos poder e domínio sobre a criação. O texto que foi lido aqui diz que recebeu ele domínio sobre a criação, de nomear, de tomar conta. E isso é compartilhar de Deus conosco, termos poder e termos domínio. Fomos dotados, Adão, no caso, de perfeita justiça e santidade. Adão era justo e santo, porque tinha a imagem de Deus. Perdemos grande parte destas coisas com o pecado, mas há uma esperança que a Bíblia nos dá de que no céu voltaremos a ter a imagem de Adão e seremos irmãos gêmeos de Cristo. Quando chegarmos ao céu, teremos de volta a imagem da criação de Adão e seremos irmãos gêmeos de Cristo. Onde que temos isso? Um irmão abre em Efésios 4, 24, Efésios 4, 24, e outro em Colossenses 3, 10. Efésios 4, 24 e Colossenses 3, 10. Vamos reler esses textos. Um pouquinho mais alto, querida. Revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Ele se refaz como um novo homem. O outro texto de Colossenses. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Esse texto aí é lindo. Ele, olha quanto significado na palavra. Vamos devagarzinho aí, por favor. E se revestiram da nova natureza, já começa daí, né? Vamos ser revestidos. A palavra revestir quer dizer o quê? Vestir de novo. Mas vai vir a nova natureza, porque essa natureza já ficou no passado. Para nós vai ser nova de novo. Sim. E se renova para o pleno conhecimento. Lembram-se, deixa eu abrir aqui um parênteses, também motivo de aulas anteriores, que o projeto de Deus para Adão e para o homem era implantá-lo no Éden e ter um relacionamento, uma comunhão com o homem, fazendo com que o homem, dia a dia, nesse pleno conhecimento de Deus, na comunhão, ia cada dia mais aumentando o seu grau de sabedoria, pureza, vida, felicidade e realização, que é o nosso projeto no céu. Vou abrir um outro parênteses em cima do parênteses. Muita gente diz assim, pô, no céu vai ser uma monotonia danada, será que vai ser muito bom mesmo ficar no céu? Porque aí a gente chega lá, aquela coisa toda. Mas o que está acontecendo aqui é que estamos sendo lembrados que no céu haverá novidade a todo momento. No céu é lugar de coisas novas, o tempo todo coisas novas. Quando você acabar de dizer assim, já está, daqui a pouco está com falta de ar. Tem que levar um ceretídeo, um aerolim para o céu, porque vai ser tanto... É tanta coisa nova acontecendo, isso pela eternidade. E esse é o projeto de Deus. E esse texto está dizendo que quando somos salvos, estamos sendo preparados para viver isso de novo. Continue, Fred, por favor. Segundo a imagem daquele que a criou. Então, aí volta ao texto que nós começamos. Nós vamos ser refeitos, ou revestidos, ou renovados, segundo a imagem que fomos feitos. Entenderam a história agora? Quer dizer, o que perdeu-se com o pecado, tudo na salvação e na vida com Deus será refeito, revestido, renovado. Lindo isso, né, gente? Bom, aí, sim, quem pergunta? Já começamos essa obra aqui, exatamente. Essa obra começa aqui, mas se completará segundo 1 de Coríntios 15, o capítulo todo, que é uma sugestão que eu sempre faço para ler, para entender a questão dos nossos corpos espirituais e da nossa vida espiritual no céu. Seremos como Jesus. Você falou que Deus não vai ver o braço de Deus. Não vai... Agora, eu creio que quando nós estivermos no céu, pelo menos eu penso assim, sim, o homem cada vez mais está avançando na ciência, está começando a ver, estão começando a falar que o tempo é uma ilusão e que existe uma outra dimensão. Bem, a gente não conhece o que existe além
aquele arcabouço que nós temos, né, Uhum. de raciocínio. Eu creio, por exemplo, minha maneira de pensar, que todos nós veremos um Deus com braços, cabeça, é Jesus Cristo. Eu acho que nós teremos contato com Jesus. E eu creio que, por exemplo, se você está num local do céu e o outro está no outro, ambos podem ter o mesmo contato com Jesus. Ele vai até estar distribuído assim com todas as pessoas, né? Uhum. A hora que você quiser pensar, você vai ter Jesus na tua frente. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa assim inexplicável, né? Uma coisa assim, porque a gente não tem raciocínio aqui nessa fase. Sim. Que a gente tá Nessa fase que a gente está, só dá para pensar mesmo. Então, eu creio que a gente vai ter um relacionamento assim com um Deus, assim, como se fosse um... Sim, com certeza a Bíblia fala que nós estaremos diante da face de Deus, estaremos em comunhão com Deus, mas a Bíblia também diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, o único que encarnou, o único que assumiu o corpo foi Jesus. Então, se no céu haveremos de ver alguém que tem olho, braço, cabeça, umbigo, vai ser Jesus, né? Porque ele é quem é Deus encarnado. E como é que vai ser isso? Não sei. Não sei como é. Apocalipse. Isso. Cuidado com as aplicações apocalípticas, que são linguagens proféticas e metafóricas. Isso. Tá. Realmente, eu creio nisso. Tá bom. Tu vai ter essa mesma forma. Não, eu, anjo, creio que no céu nós vamos nos reencontrar e nos reconhecer. Vou te dar um abraço lá, você vai me dar um abraço também. A Zeli vai estar lá chamando para o Marquinhos. Marquinhos sempre com o livro na mão no céu. Marquinhos, volta aqui, larga esse livro, Jesus. Oh, meu Deus, calma, Marquinhos. Chega, Marquinhos, larga o livro. Não, tem que preparar uma revisão aqui. Que não precisa de revisão, Marquinhos. E assim vai ser lá, né? E não vai haver mais sofrer, então não vai haver Vasco, Fluminense, não vai haver no céu, mas o céu vai ser um lugar gostoso. Agora, vamos, assim, a gente pode dar asa à imaginação, mas as coisas que a Bíblia revela são muito poucas, não é isso? Mas vamos voltar aqui, irmãos, que eu sei que o texto e as lições são maravilhosas, mas a gente vai se dispersando. Então, essa questão do corpo, muita gente diz assim, mas então se ele fez o corpo, a imagem e semelhança, ele não tem corpo, mas e aí, como é que fica a história do corpo? Bom, corpo, Deus criou esse corpo e foi o corpo que o Senhor Jesus encarnou, quando Deus se fez carne, e também diz que o corpo será ressuscitado e será glorificado no céu, de maneira que o corpo também é bênção de Deus. Cuidado quando a gente assume aquelas lições provenientes da antiguidade, dizendo que todo mal está no corpo e todo bem está na alma ou no espírito. E por isso muita gente matava o corpo para poder libertar o espírito. E aí as autorizações, entre aspas, morais, espirituais, para fazer muita coisa que foi feita no passado, condenando o corpo. É isso? O gnosticismo, que dizia que tudo que era bom estava... Oi? O docetismo também. Então, nós precisamos ter cuidado quanto a isso. O Deus criou o homem. E o homem tem corpo, alma, espírito. Então, o homem é o homem. Quando peca, não é o corpo que peca, livrando a alma e espírito do problema. Não, quando ele peca com o seu corpo, alma e espírito. Vamos ser bem coerentes. Entrando, então, já no tema segundo, que é essa história de que a Bíblia fala pouco da origem da alma. Sabemos que ele quem sopra em nós, mas fala claramente que nós fomos compostos de duas naturezas. Uma natureza material e de uma natureza espiritual. Porque ele fez o homem do pó da terra e soprou neles o espírito, não é isso? Então há duas origens. Fala, Fred, mas Fred, me deixa andar, Fred. Não, vou deixar, isso é rápido. Nesse item anterior, isso é muito importante, que a aula precisa clima. Tem uma ideia que para nós é muito fácil ter, que é um projeto genético. Quando você fala que Deus criou o homem, o corpo, ele criou um projeto genético. Uhum. Aliás, o primeiro engenheiro genético que existiu foi Deus. Então, e daí essa divinidade que é inerente ao corpo e o erro das pessoas que separavam o que é criado é ruim. Né? Porque tem tudo registrado nesse corpo. Matéria é ruim, o que é bom é o que é espírito, né? Exatamente. Isso abre campo para muita Isso. coisa. E daí vem as penitências, aí vem a pessoa que
que bate no corpo, que faz o corpo sangrar, que vai subir de joelhos a escadaria para fazer o joelho sangrar, porque se ele mortificar aquele que peca, que é o corpo, então o espírito vai evoluindo. Mas essa não é a doutrina bíblica. Mas cada conceito é um projeto. Isso aí dá uma gravidade na questão do aborto, que é muito acima do que se discute. É um projeto genético. Jogar aquilo no lixo, quem sabe o que dá naquele projeto, o que ia ser aquilo. Então, é uma ótica não ainda explorada, mas que é muito pertinente. Eu poderia, inclusive... Cabeu uma outra aula do pastor Romualdo. Então fica a dica. Bom, eu não vou poder me alongar pelo tempo que temos, mas nós conhecemos, ou muitos de nós, eu vou falar algo que vai bater com muita gente. Muitos de nós conhecem essa questão polêmica, se é que é polêmica. Acho que hoje em dia nem é mais polêmica. Já algumas décadas atrás era mais polêmica do que atualmente, que é a dicotomia e a tricotomia, de que o homem é duas partes ou o homem tem três partes. Houve um tempo no passado, aí eu vou me referir à antiguidade, e que depois isso foi revivido por um grupo mais atualizado, mais moderno, talvez década de 60, 70, que afirmava peremptoriamente que o homem tem corpo, alma e espírito, e cada uma dessas partes é bem diferenciada. O corpo é responsável pelas sensações físicas, pelo agir, pelo realizar. O espírito é o sopro divino, é o que temos de Deus em nós, é o responsável pelo que acontece de Deus, onde falamos com Deus, a oração, a conversão, toda a parte espiritual do ser humano está no espírito. E quando o espírito é soprado sobre o corpo, a interseção do corpo e o espírito forma a alma. Então a alma seria o resultado do espírito sobre o corpo. Existe até um desenho clássico, 2 círculos, e eles se sobrepõem num determinado momento, e essa parte da superposição dos dois seria a alma. Então nós teríamos 3 partes, corpo, alma e espírito. E alguns até se aventuravam mostrando que isso tinha muito a ver com a própria Trindade, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, de maneira que nós também temos corpo, alma e espírito, e os ainda mais estudiosos começam a fazer ligações do que é do Espírito, o que é do Espírito Santo, o que é de Cristo, o que é de Deus, e a teologia vai embora, né? Dá oportunidade para voarmos, viajarmos no espaço. Porém, então pode ser que alguns aqui foram educados e tiveram esse ensino teológico e ainda pensam assim, que o corpo é a sede dos instintos e comportamentos físicos, o espírito tem a ver com as coisas relacionadas com Deus, e a alma é aquele momento da interseção do físico com o espiritual, é a sede das emoções, dos sentimentos, das lágrimas, do amor, do querer, do não querer, do arrepender, isso está na alma. Então, assim, eu não quero me alongar, essa é uma discussão muito mesmo interessante, grande, mas eu deixo na apostila que vocês receberam, na minha maneira de ver, provas contundentes de que essa teologia não tem base bíblica. Ela é muito bonita, mas não é bíblica. Aliás, abro um parênteses para dizer que quando a gente não tem uma boa formação bíblica, teológica, a gente se deixa levar por coisas muito lindas e que são, assim, aparentemente muito bem, perfeitamente arrumadas. Só não são bíblicas, só esse detalhe. Mas há coisas sendo ditas, pregadas, embasando doutrinas assim, muito grandes nas igrejas, que são assim é assim, olha, você se deixa levar, você ainda dá glória a Deus. Mas quando você vai ver, não está na Bíblia aquilo. Então, é preciso que a gente tenha essa ideia. Então, a Bíblia não fala sobre divisão de corpo, alma e espírito. E aí eu listei aqui 5 ou 6 pontos pelos quais eu me baseei para isso. E, obviamente, que eu não me baseei da minha cabeça. Eu estudei e fui ver as teologias que nós temos e que são aquelas que nós aceitamos como as mais
próximas da verdade. Então, assim, para a gente ser bem rápida, vamos abrir aqui 1 de Pedro 1:22, 1 de Pedro 1:22 e 1 a Coríntios 7:34. 1 de Pedro 1:22 e 1 a Coríntios 7:34. Aqui já abro um parênteses para dizer, a carta de Pedro não é primeiro a Pedro, porque Pedro não recebeu, ele escreveu. Então, as cartas de Pedro são 1 de Pedro e 2 de Pedro. E a de Coríntios é 1 a Coríntios, porque foi Paulo que escreveu para Coríntios. Eu vejo, às vezes, a gente fala assim, 1 a Pedro, 2 a Pedro, 1 a João. João escreveu, não mandou para ele mesmo. Então, não é 1 a João, 2 a João, 1 a Pedro, nem 2 a Pedro. É 1 D, 2 D, 3 D, ok? Mas vamos lá, isso é um detalhezinho técnico. 1 de Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma. 1 de Coríntios 7:34. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Então, para ser santo no corpo e no espírito. Então, aqui já a santidade e a purificação está no espírito. O que eu quero mostrar a vocês, sumariando, já chegando ao fim, é que a Bíblia usa alma e espírito tal como imagem e semelhança. São palavras que se intercambiam, são palavras que assumem uma aplicação na Bíblia falando de uma parte espiritual do homem. A parte espiritual do homem, ele tem uma parte física e tem uma parte espiritual, que é o sopro de Deus. Essa parte espiritual, por vezes é chamada alma, por vezes é chamada espírito. E esses textos todos que eu relacionei para vocês na apostila mostram que há dois momentos nas Escrituras falando da mesma coisa, chamando uma hora de alma, chamando uma hora de espírito. E só há dois textos na Bíblia onde alma e espírito estão lado a lado. E são esses dois textos que dão razão ou espaço para quem criou uma teologia de corpo, alma e espírito. Quando para nós a teologia é corpo e alma e espírito. Duas partes. Mas quais são esses dois textos? Vamos lá pular logo para o conflito. Os dois textos estão em 1 de Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Esses são os únicos dois textos na Bíblia onde alma, vírgula, espírito estão um ao lado do outro. Vamos lá? 1 de Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Deus os santifique em tudo, corpo, alma, espírito. Paulo podia botar sobrancelha, cabelo, seu coração, seu fígado, tudo seja santificado em você. Porque a ênfase desse texto está na totalidade da obra de Deus e não numa teologia de partes em que o homem se compõe. Paulo não está se preocupando em doutrinar nesse texto sobre as partes da natureza humana. Ele está falando, a ênfase desse texto é a intensidade necessária, totalizada da obra de Deus. Se assemelha, a mesma linguagem, a Mateus 22:37. Alguém pode abrir Mateus 22:37? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, aí Jesus, com a mesma intenção de Paulo, já relaciona corpo, alma e entendimento. Então,
qual é as três partes do homem? Então é corpo, alma, entendimento, corpo, alma, espírito. Então, na verdade, tanto o texto que acabamos de ler e o texto de Tessalonicenses, a ênfase é uma figura de linguagem chamada paralelismo, onde você coloca paralelamente imagens semelhantes para reforçar a inteireza do que você está pregando. O outro texto é o de Hebreus 4:12. Quem abriu pode ler, por favor. Então, esse é o segundo e único, são os dois únicos textos. Que a espada, ela é poderosa. Ela divide o indivisível. Exatamente a força do texto é mostrar que ela é tão poderosa que ela divide o indivisível. E aí, novamente, coloca juntas e medulas, né? Alma e espírito. O que o autor de Hebreus está querendo dizer? Que o poder da palavra é tão grande que divide o que não é capaz de ser dividido. Não está dizendo que existem coisas separadas, mas está dizendo, já vou te deixar falar, está querendo dizer que ela é capaz de dividir o indivisível. Pensamentos e propósitos, juntas e medulas, alma e espírito. Então, apenas esses dois textos, que não são doutrinários, que não estão escritos para falar, olha, quero lhes dizer que o ser humano possui três partes, ele é corpo, alma e espírito. Não existe esse texto. E esses dois são os únicos textos onde aparecem alma e espírito, uma ao lado da outra. Ok? Quem tem a apostila, tem aí agora a oportunidade, havendo dúvida, voltar à apostila e ler todos os textos que eu listei para você tirar, se há alguma dúvida. Sim, minha querida. Embora alguns descubram que a base para apoiar a teoria de que o ser humano é basicamente uma psicofobia composto de corpo, alma e espírito, o contexto não a permite. O que se enfatiza é o poder da palavra de Deus para entrar nos recursos mais profundos do humano, e não o tipo de divisão entre as partes do espírito. Além disso, a ideia de divisão tivesse sido pretendida, iríamos esperar que o autor dissesse mortos e medulas e peixes do que se Isso. Então, ok. É bem possível que muitos aqui tenham recebido desde cedo, ou desde a sua conversão, por quem quer que tenha doutrinado, esse ensino de que nós somos três partes, somos corpo, alma e espírito, e que isso tem a ver com a própria trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que o corpo é a sede dos sentimentos físicos, das ações físicas, que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, e que o espírito é a sede da comunhão com Deus, do culto e da adoração, e que a obra de Deus sempre se faz por meio do espírito, do nosso espírito. O que eu quero por meio dessa aula de hoje, e do que está aí colocado na apostila, é que isso é lindo, comovente, emocionante, mas não é verdadeiro, ok? Só isso. Fala, Fred. Ele lá pediu a palavra primeiro ou está só coçando a orelha? Só coçando a orelha, então. É que ele fez assim, a mão foi lá em cima e a orelha dele não é tão grande. Aí quando ela voltou, encontrou a orelha cá embaixo. Ah, isso aí. Mas vai dar tempo. Mas o que acontece na minha própria prática, na profissão que eu tenho, na formação que eu tenho, inclusive científica, eu fui colocado em frente. Eu estudei no S8 da teologia, essa que você acabou de dizer. Tricotômica. Tricotômica. Sim. E é claro, eu tenho absoluta certeza que eu tenho um filho doutor, no Mackenzie, que dentro da visão reformada não se coloca como três. Então, não precisamos entrar nisso. Mas no sentido prático que você vê, as patologias do corpo, as patologias do espírito, é muito importante
E é muito real. Não dá para dizer que é criação da tradição. O que eu acho que é a criação da tradição é essa visão calvinista. Nem por isso ruim. Diz o nosso querido Alistair, né, que a tradição às vezes é o que tira dúvida. Não estou dizendo que é ruim, mas é prático para a gente. Eu tenho uma aula que explica o que é doença psiquiátrica, doença do corpo, e o que é doença espiritual, doença do espírito. Bom, pode até refutar essa tese. Não, você só está confirmando o que eu falei. Corpo e a alma ou espírito. Você está comigo, você não está tricotômico. Especificamente do corpo. E doenças que são especificamente do espírito. Sim. E aí é uma aplicação Dicotomia pura. Dessa dicotomia. A dicotomia grega, essa visão reformada era muito grega. Para a visão grega era só corpo e alma. Era dicotômico. Uhum. O que acrescenta, se sair da tradição grega, que foi muito, a Bíblia tem várias inserções da tradição grega, algumas ótimas. Então, é que o Espírito acrescenta um novo elemento. E se pode se ter um prático disso, não tem por que descartar. Não tem, continua essa base, que é bem fundamentada, de fato, mas não se descarta uma coisa que pode ter uma aplicação prática. É uma forma... Sim, respeito a sua consideração, mas eu volto a dizer, biblicamente, aí estão os textos, se um tricotômico me provar que a Bíblia fala de coisas específicas de uma que não de outra, eu cedo. Eu vou mandar uma carta para todos os teólogos que eu li. Mas você acabou de dizer que há coisas da mente, do espírito e do corpo. Você mesmo foi dicotômico. Agora, volto a falar referindo-me às próprias expressões que você usou. É muito prático usar tricotomia. É muito interessante. É confortável. É fascinante. Só não é bíblico. Mas essas expressões, os textos estão aí. Eu discordo que esses dois... Perfeitamente. Autorizam. Você está agindo, às vezes a gente age como iluminista, né? Eu tenho a versão. Não é. Ok. Esses dois textos autorizam. Se você Isso aí nós vou chegar a você já. Filosoficamente, você pode distinguir, porque tem... Sim. Como nós vamos ter a eternidade... Marquinhos vai ficar andando no céu com o livro debaixo do braço. Ele vai lembrar a gente. Irmão, lembra que ficou aquela questão? Vamos perguntar logo, vamos tirar logo essa dúvida. Eu tenho uma filha que disse que a primeira coisa que ela vai fazer quando chegar no céu é perguntar a Jesus qual era a filha que era mais amada por mim. Então, assim, cada um de nós tem as suas expectativas do céu. O que nós vamos fazer lá? Então, vamos listar essas coisas aí. Eu tenho que andar conforme aquilo que eu creio. Não estou querendo fazer você convencido, mas de repente você lendo os textos com vagar, com atenção, pode ser que mude de ideia. Fala, Jane. Então, gostaria de saber se, por exemplo, os batistas, só os presbiterianos acreditam que a Bíblia é dessa forma, ou outras denominações acreditam no corpo, a alma e o espírito? Não, a Bíblia é a mesma para todos. A Bíblia é a mesma, mas alguns, por exemplo, não aceitam a questão de Calvino, que a gente é escolhido. Sim. Então, eu pergunto sobre a dicotomia e os três, os batistas. A diferença dessa interpretação, ela não está presa a nenhuma denominação, não é posse de nenhuma denominação. Ela tem o seu berço na antiguidade e ela foi reenfatizada recentemente por meio de alguns autores. Um deles, mais famoso, é o pastor Watchman Nee, que tem livros campeões de venda, e ele é uma pessoa que tem uma teologia bastante metafórica. Quem já leu os livros de Watchman Nee vai ver que ele tem uma visão pródiga demais. Então, assim, sem críticas, fazendo críticas, tem uma visão muito pródiga. Ele é capaz de interpretar, tudo tem um sentido, tudo tem algum significado. Então, dentro dessa visão watchmaniana, ela ganhou o mundo.
e reviveu a doutrina da tricotomia. Mas olha só, ninguém aqui vai deixar de ir para o céu se achar que é tricotômico ou dicotômico, né? Vai ser um grande momento, um dia no céu vai ter um espaço lá. Fala, Marquinhos. Um comentário. Aí é uma questão mais técnica, porque no grego é psique, que quer dizer alma. O segundo principal significado. Marquinhos, vem aqui no microfone, você é professor, rapaz, vem aqui, igual eu faço com você e com o Romualdo, vem aqui na... Deixa eu lá. Chico está falando alto. Não tá não, Já tem que ir para o otorrino aí. já. Então, isso aqui é uma ferramenta que eu tenho, né? Que é uma ferramenta de estudo bíblico. E a palavra do Novo Testamento, do texto que a gente leu, é psique. Né? E segundo os livros de referência cristãos, evangélicos em especial, e aqui tem os nomes, eu não vou ficar falando, primeiro, na maior parte das menções tem a ver com alma. A segunda parte, vida. Mas, pela tradução do inglês, exatamente essa ideia de que alma e espírito é uma coisa só. Aí, eu não sei se eu posso, não tem como mandar isso aqui para alguém, até para Fred Mas se tem outra aprofundar. se palavra quiser. em grego. Então, mas no texto que nós lemos, é psique. No texto que nós lemos é psique. Por isso a opção de fazer pouco. Acaba a discussão, estamos todos de acordo. Bom, daí a necessidade de ler o texto bíblico. Na minha primeira aula, estou bem consciente disso, porque desde que eu, Marcos e o pastor Romualdo nos reunimos, nós ficamos assim, fechados com um projeto. Vamos levar a classe a mergulhar na Bíblia. Não é o que acha Romualdo, Marcos ou Ângelo, é o que a Bíblia fala. Eu posso achar uma coisa, a Bíblia dizer outra. Ou você entender outra quando lê o mesmo texto que eu leio. Mas o importante não é o que eu penso, é o que a Bíblia fala. Então, não adianta a gente ficar assim, não, eu acho isso, eu acho aquilo. Vamos fazer o seguinte, eu listei os textos. Dificilmente, vou dizer impossível, claro, mas dificilmente você encontrará algum outro texto sobre esse tema que não está na minha apostila. Porque eu fiz um trabalho demorado, de muito tempo, lendo literatura sobre cada tema desse, fiz questão de arrolar ou listar os textos. Tem uma média de 100 textos por aula. 100 textos bíblicos por aula, então. Agora, se você adota a visão dinâmica, a leitura dinâmica, você faz aquela lidazinha, aí você vai ficar confortável, por dizer, não, porque eu acho que no céu não vai ter barata. Então, não vai ter barata. Barata é uma criatura de Deus, vai estar no céu. E aí nós vamos ficar assim, não quer não, né, Denise? Não quer, Denise não quer barata no céu. Então, assim, isso vai dar oportunidade. Agora, se você abre mão dos seus pré-supostos e mergulha no texto, você vai ver o que o texto está falando. Aí sim você diz assim, não, vai ter barata sim. Pode preparar, subir com um sapato grande para pisar, vai ter sim. Ou não. Entendeu? Senti que esse exemplo não foi muito bom. Vamos em frente. Bom, vamos prosseguir, irmãos, porque eu tenho aqui 12 minutos para falar sobre o Pacto das Obras. Vamos prosseguir? Eu sei que a matéria é boa, mas como eu tenho certeza que está nas mãos de vocês material suficiente para lerem e esclarecerem, eu fico mais tranquilo. Ok? Prosseguindo. Vamos abrir aí Lucas 22, 20 e Êxodo 24, 4. Vou dar 3 textos. Êxodo 24, 4. Êxodo 24, 4. Jeremias 31, 31.
e Lucas 22, 20. Êxodo 24, 4. Jeremias 31, 31. Lucas 22, 20. Quem tem Lucas 22, 20, leia primeiro 22, 20 de Lucas. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Este cálice é a nova aliança, ou um novo pacto. Por isso que tem gente que gosta mais de aliança, mas é o mesmo termo para pacto ou para contrato. Pode ser traduzido como aliança, pacto ou contrato. Este sangue é o sangue da nova aliança. Tá? Isso é Jesus dizendo na Santa Ceia. Vamos para Jeremias 31, 31. Quem ler vai ler até o 34. Bem alto, querida. Farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, quando eles afularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado do Senhor, porque esta é a aliança que me firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, na mente, escreverei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor até o maior deles. Sim, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Então, irmãos, vamos juntando aqui. Olha a beleza e o significado dessas coisas. Jesus, na Santa Ceia, anuncia a sua morte, que ele diz: vocês devem repetir isso até que eu venha, daqui a pouco morrerei, vocês vão repetir isso até que eu venha, mas esse cálice simboliza o sangue da nova aliança. Aí, o que quer dizer sangue da nova aliança? Aí você vai a Jeremias, você vê o contexto do que Jesus está dizendo. E aí Jeremias está anunciando a Santa Ceia. Ele diz assim: olha, houve uma aliança. Houve uma aliança no passado onde eu apresentei as leis e pedi para vocês obedecerem às leis, e aí vocês seriam abençoados. Ao obedecerem às leis, nós teríamos comunhão. Eu estaria com vocês e vocês estariam comigo. Essa era a nossa aliança, o nosso pacto. Ocorre que vocês não conseguiram cumprir essa aliança nem esse pacto. Então, o que eu vou fazer por vocês? Eu vou fazer uma nova aliança. E a nova aliança vai fazer o seguinte: vocês não vão ter que lutar para obedecer leis e regras. Eu vou colocar as leis e as regras no seu coração. E mais à frente ele diz: eu enviarei o meu Espírito e ele dentro de vocês implantará uma nova vida. Onde está a base disso? Está em Êxodo 24, de 4 a 8. Êxodo 24, de 4 a 8. Vamos lá, quem tem o texto. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Entenderam agora? Vou juntar os fatos, as pecinhas do quebra-cabeça. Moisés apresenta as leis e diz: olha, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não matarás, não beberás, não adulterarás, não farás imagem de semelhança. Essa é a lei.
Você tem que obedecer isso, isso é a vontade de Deus. Aqueles que obedecerem essas leis, confessarem diante de Deus essa submissão e obediência, essa fidelidade, então estarão com Deus e Deus com eles. E todo o povo disse, amém, vamos sim, vamos fazer tudo isso. Então, essa é a aliança ou pacto com vocês. Sacrificou, como era o costume, cordeiros, novilhos, derramou sangue e disse, este é o sangue da aliança. Aqui está o compromisso, o sinal de compromisso da aliança de nós com Deus e de Deus conosco. Este é o sangue da aliança. Vem Jeremias e diz, olha só, ficou evidente que ninguém consegue cumprir a lei. Nossa natureza não nos permite, a gente não sabe, não consegue. As leis de Deus são impossíveis de serem vividas. E aí o Senhor diz, então eu vou fazer num novo tempo, uma nova aliança, um novo pacto, onde eu vou enviar o Espírito e ele vai colocar a lei dentro de você. E você vai poder viver não de fora para dentro, mas você vai viver uma vida comigo de dentro para fora. E aí Jesus diz, estou aqui inaugurando esta nova aliança. E este é o sangue da nova aliança. Se na aliança de Moisés foi o sangue de novilho que confirmou a aliança antiga, agora é o sangue do Cordeiro derramado na cruz que confirma a nova aliança. Estão entendendo agora? Quando a gente ouve o texto da ceia, quando o pastor lê, diz assim, eis aqui o sangue da nova aliança. Há uma aliança no passado, que é uma aliança de pacto de leis, de obedecer a leis para ser salvo, e há uma nova aliança. A aliança do passado recebeu um sinal, uma confirmação de sangue, e a aliança em Cristo recebeu uma confirmação de sangue de Cristo. Fala, Bia. Uma questão assim de que o pacto das obras era no Jardim do Éden, e aí o pacto da graça é a partir do pecado. Vamos chegar. Vou fazer essa ponte, já. Obrigado. Então, nós temos o pacto da lei com Moisés e temos o pacto da graça com Jesus. Ambos os pactos mostram uma coisa. E se você não vou ler aqui, mas se você ler o Senhor chamando Abraão em Gênesis 12, e depois 3 ou 4 momentos onde isso é repetido, você vai ver que Deus diz, estou fazendo com você uma aliança. A mesma palavra, a mesma expressão. Sai da tua casa, sai da tua parentela, e eu te darei uma nova casa, te darei uma nova terra, você vai ser bênção, vai abençoar as pessoas. Pela fé você vai abençoar as pessoas. Essa é uma nova aliança. O que eu quero dizer com isso na introdução do que eu estou dizendo? Que nosso Deus é um Deus de pactos e alianças. Deus trabalha conosco por meio de pactos e alianças. E em todo o tempo o desejo dele é um só, ter com ele, ao lado dele, um povo fiel, submisso, obediente. Deus quer ter alguém de vida pura, santa, porque ele só admite convívio com a santidade, pureza, submissão. Então todos os pactos, todas as alianças, são alianças de chamado a uma entrega, chamado a uma confiança, chamado a uma obediência, chamado a uma purificação, chamado a uma dedicação, chamada a uma vida de total confiança nele e dependência dele. Se você juntar todos os pactos e alianças que há na Bíblia, todos eles são representantes de uma só inspiração, uma chamada de vida que vive aos pés do Senhor. Porque só há como viver diante do Senhor, crendo, confiando, submisso, obediente, com vida santificada para Ele. Então, todos os pactos que aparecem na Bíblia têm mais ou menos o mesmo sentido. Já me antecipo dizendo, porque eu já vi que aqui pelo meu relógio que nós não vamos conseguir falar tudo que a aula precisaria, me antecipo a dizer o que Paulo diz aos Gálatas, que a lei nos serve de pedagogo e nos conduz para a graça. E eu vejo muita teologia dizendo que o Antigo Testamento já não serve para mais nada, porque já caducou,
Porque a teologia do Antigo Testamento é a teologia da lei, é o pacto da lei, que agora nós temos que viver no Novo Testamento, que é o pacto da graça. Esquece o que estava no passado, porque agora nós estamos debaixo do pacto da graça. O que era o pacto da lei já morreu. Tem gente na internet boa, gente boa, dizendo assim, tira o Antigo Testamento da sua vida. Esquece o Antigo Testamento. Vai ler, vai estudar, lê o Novo. E eu sou tão rabugento que quase sempre eu só prego e falo do Antigo. Porque eu sou chato mesmo. Porque a minha visão é a visão de Gálatas, de Paulo. A lei é a antessala, é o curso preparatório, é que nos leva à conclusão completa, total e irremovível de que eu sou o que sou. Eu não sou nada, eu não consigo. Se eu não depender da graça, eu não vou ter nada. Mas eu só vou entender que eu preciso da graça quando eu passo pelo caminho do preparatório da lei. A lei revela a nossa incompetência, a nossa incapacidade, a nossa inabilidade, o fato de que nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar a Deus. E é aí que eu preciso, estou consciente que eu preciso da graça. Aí quando eu chego na graça, eu me largo. Graça é graça. Se eu não entender o antigo, eu não recebo o novo. Se eu não viver primeiro o antigo, eu vou achar que o novo é carochinha. É conto de história, vida bonita, que Jesus bonito, ele tinha pena dos pobres, ele ensinava, olha como ele era inclusivo, ele era tão bom, ele perdoava todo mundo, ele só fazia o bem. É isso que é o cristianismo, gente, é perdoar todo mundo, é fazer o bem, é ser amor. Esse Novo Testamento na visão de Poliana, na visão de Cinderela, não é o Novo Testamento da Bíblia. O Novo Testamento da Bíblia é de alguém que se vê desgraçado e que diz assim, eu preciso desesperadamente de Deus e eu por mim mesmo, querendo fazer o bem, perdoar, ser inclusivo, ser tolerante, ser bom, ser justo na minha visão, eu não vou chegar na bênção, na graça, eu preciso da graça. Então, sem o Antigo Testamento, você não vai entender completamente o Novo Testamento. Então, o pacto da lei é o curso preparatório para você entrar na graça. O pacto da lei é a antessala da graça. O pacto da lei não é para ser desprezado nem menosprezado. O pacto da lei é graça. Olha aqui o que eu falei agora. O pacto da lei é graça. É a mão de Deus vindo na minha direção, de graça, para dizer, querido, você não vai conseguir. Dá a mãozinha aqui que eu te tiro dessa lama. É isso que é o pacto das obras, o pacto da lei. Entenderam, irmãos? Quando vocês ouvirem alguém muito bom, maravilhosa pessoa, incomparável pessoa, diz assim, esquece o Antigo Testamento, tudo que está no Antigo Testamento já caducou, já passou, não escute, porque a Bíblia é uma só, a antessala do Antigo completa-se no Novo, e Jesus disse, até que eu volte, nada passará, nem na lei, nem os profetas, nem os escritos, entendeu, irmão? Estou sendo bem claro, bem claro, bem claro. Vou passar para você, Marcos. Aliás, vem para aqui que você vai falar e vai orar. Não falei sobre o pacto da obra, que seria o final da aula. Você vai ter que ler. Porque aquilo que a Bia perguntou, o pacto de Moisés que apresenta a lei começa com Adão no Éden. O que acontece é que a antessala do Sinai é o Éden. O Éden, o Senhor cria Adão. Na teologia paulina, Adão é o nosso primeiro representante como aquele de quem geraria toda a humanidade e também o representante do pacto, do acordo. Se ele não pecasse, toda a geração humana seria santa. Porém, se ele pecasse, toda a geração humana seria pecadora. É o que o salmista diz no Salmo 51. Eu nasci em iniquidade, e iniquidade me gerou a minha mãe. É só eu abrir o olho
e abrir a boca e mexer os braços, eu estou fazendo bobagem. Isso revela a minha natureza. Então, esse pacto com Adão no Éden fica muito claro e ele é aberto no Sinai, em Êxodo 20. Mas você tem a apostila na mão e vai ter o dever de casa de ler isso que eu não tive tempo de falar. Eu só fiz aqui a pincelada de abertura. Ângela, eu estou um pouquinho atrasada no assunto, mas existem pastores também, líderes, que pregam só o Antigo Testamento, né? Sim. Pra colocar Isso. Dependendo do objetivo dele com a boiada, ele bota o boi num caminho ou bota o boi no outro, né? Mas não, ou então nenhum dos dois, né, Marquinhos? Mas olha só, gente, aqui o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: na Igreja Betânia, fica claro, está sendo gravado aqui e vai para a internet. Na Igreja Betânia, nós lemos, estudamos, respeitamos, obedecemos toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e a vemos como palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E por meio do Antigo e do Novo Testamento, Deus está se revelando e nos ensinando. Nada caducou. O que está no Antigo é a antessala e a preparação da nossa necessidade do Novo Testamento. Então, só ampliando um pouco isso que Ângelo falou sobre Antigo e Novo Testamento, há alguns teólogos que andam aí espalhando a ideia de um Novo Testamento paulino, um Novo Testamento com forte influência de Paulo, e um Novo Testamento com primazia de Jesus. Então, vocês vejam como as pessoas, como os estudiosos algumas vezes, eles lançam essas dúvidas, essas coisas que vão correndo pela internet, que, por exemplo, se você faz uma leitura de Paulo, o tempo todo ele está apontando para o Antigo Testamento, em alguns casos com mais ênfase, não querendo dizer que Jesus não esteja apontando, mas Paulo pontua em variados livros, inclusive em Romanos, que é o livro do start da reforma. Mas há teólogos que fazem essa distinção de que porque o bom Novo Testamento, a parte boa do Novo Testamento, é a parte de Jesus, né? E que a parte pesada do Novo Testamento, que é a parte condenatória e coisa do tipo, é a parte de Paulo. O que também é uma grande bobagem, é falta de ler todos os versículos que Jesus fala, assim como falta de leitura de todos os versículos que Paulo fala. Mas o que acontece? Eles vão fazendo pinceladas nos textos e vão apresentando, e as pessoas acabam engolindo. Essa semana, por exemplo, um líder cristão, alguém me mandou um vídeo dele dizendo que eu sempre disse que o Novo Testamento era cheio de falhas, cheio de buracos e tal. Muitos de vocês o conhecem, inclusive, aqui pessoalmente. Então, é um negócio muito complicado. Você vai para a internet, você pega de tudo, para bem e para mal. E é preciso ter bastante cuidado com o que a gente vê na internet, né? Porque o discurso é legal, a conversa é bacana. E outra coisa, quando você gosta de alguém que trabalhe com a mente, com a concatenação de pensamentos, articulação, verborragia e tudo mais, você fala, você é um gênio. Pois é, há gênios e gênios, né? Então, apenas tenham cuidado com isso. Pode orar, agradecer. Posso?